Bom, gente, depois de algumas tentativas, boa noite para todo mundo. Bem-vindos a mais uma live em comemoração ao Setembro Azul, o mês internacional da conscientização e divulgação da CMT. Eu me chamo Natália Rolim, faço parte da diretoria da associação e hoje aqui comigo a gente tem a Ana Quintana. Bom, Carla Quintana é mãe, bacharel em psicologia, estudiosa da psicanálise, com experiência em grupos de dependência química e de diversidade sexual. Ela é portadora da CMT, acredita no processo de conhecimento e descoberta de cada um, e que somos frutos não apenas das nossas experiências, mas de como ressignificaremos a vida depois delas. E hoje o nosso tema é sobre os aspectos biopsicossociais na doença de CMT. Gente, se em algum Sim. momento a conexão estiver ruim, vocês não estiverem entendendo a gente, vocês mandam aí no chat que eu tô de olho aqui. Bom, Ana, então explica pra gente, primeiramente, de uma forma geral, do que se trata esse nosso tema. Tá. Esse modelo, ele vem contemplar o tripé, né, do biopsicossocial, que vem nos dizer assim, que a saúde, ela não é somente a ausência da doença, mas é um corpo que está bem, né, dentro do biológico, é uma mente que está equilibrada e essa pessoa está inserida dentro de um movimento social saudável, né? Então, ela vai contemplar esses três momentos. Então, a gente começando pelo bio, né, pelo biológico, vai ser mais uma área da medicina, que é aquela parte que vai tratar mesmo da causa, do efeito da doença, né, das possíveis intervenções médicas e farmacológicas, do diagnóstico, do prognóstico e tudo mais que vai entrar dentro dessa área da saúde. Então, um paciente que ele está com determinada doença. Então, qual é o órgão adoecido? Qual dentro do corpo, qual é o mau funcionamento? E que isso está te trazendo de prejuízo para esse corpo, então, né, que está tendo esse funcionamento que não está uniforme. E uma vez o médico fazendo essas intervenções com exames e toda, né, toda a área que a medicina tem aí hoje tão avançada, com tanta tecnologia, então a pessoa vai buscar esse movimento de retorno da sua saúde através de evidências, né, do que ela tem e qual é o tratamento para aquela doença. Então, assim, é uma área muito vasta, muito grande, mas que é um pouco mais, né, dos nossos parceiros ali médicos. E num segundo momento, a gente tem a questão do psíquico, né, biopsicossocial, que vai nos trazer a ideia de que quando uma pessoa ela está adoecida, a única causa e efeito não é a doença em si, mas existem outras características, outros aspectos, né, que pode contemplar essa doença. Então, uma mente adoecida, ela pode trazer problema para o corpo. E um corpo adoecido pode trazer problemas para uma mente. Né? Então, as duas maneiras são formas de se criar esse vínculo entre corpo e mente. Então, vamos buscar um pouco pelo lado da psicologia, que é onde eu tenho mais possibilidade de estar falando. Uma vez que as doenças, muitas têm o seu desenvolvimento por cunho psicológico, né? Principalmente, por exemplo, as doenças psicossomáticas, as doenças autoimunes, alergias e tudo mais. Então, a gente sabe que isso tem um fundo psicológico. Então, tudo aquilo que a pessoa não consegue filtrar, digerir, que aquela pessoa não consegue lidar com aqueles sentimentos, com aquelas sensações,
ela derrama para o corpo. E aí o corpo faz o sintoma. A doença é isso, muitas vezes ela é o sintoma daquilo que a mente não consegue lidar. E é tão interessante que a nossa mente é muito inteligente. Então, para uma pessoa chegar num nível, por exemplo, de uma doença mental, num grau avançado, em delírio, em esquizofrenia e tudo mais, é porque aquela mente já passou por todos os processos naturais que nós temos de preservação do nosso próprio, da nossa própria psique, e tudo isso, então, não teve efeito. Por quê? Muitas das vezes, quando a gente é criança, que tem uma situação constrangedora, muito ruim na escola, na família, né? Ali no meio social que a criança convive. Às vezes a gente não se lembra daquilo. Porque o cérebro, de uma forma muito inteligente, ele pega aquela situação e ele guarda ela. Ele bota lá numa gavetinha no inconsciente para aquela criança não entrar num sofrimento mental muito grande, porque ela não tem ainda habilidades suficientes para lidar com aquela dor, com aquela frustração, para lidar com aquele movimento que ela foi inserido, né? Então nós temos esse instinto de preservação da nossa mente, que é de guardar muitas vezes. E aí, mais tarde, dentro de um processo de terapia, isso ou não, né? Nós começamos a ter vislumbres dessas sensações guardadas, desses momentos que foram internalizados. Às vezes em atos falhos, às vezes em sonhos que se repetem, ou em comportamentos que nós repetimos ao longo das nossas vidas. Então, de repente, uma mulher que ela tem as escolhas dela num relacionamento, sempre uma repetição de escolha. E aí, quando você vai ver isso dentro de um processo, às vezes de escolhas ruins, né? De relacionamentos tóxicos que fazem muito mal e tudo mais. Quando você vai ver isso dentro de um processo psicológico, às vezes a causa disso está lá atrás. Foi uma pessoa que foi muito confrontada, que passou por situações de muito constrangimento, que não teve o afeto suficiente como uma criança precisava, e uma série de fatores que vão trazer para o momento atual da vida dela essa repetição de comportamento, às vezes de carência afetiva, de falta, às vezes, de crer em si, de coragem para se lançar no mundo, de autoestima, de amor próprio. E aí, tudo isso junto pode desenvolver doenças psicossomáticas nessa pessoa. Né? Então, através dos sentimentos não equilibrados, de vivências ruins, de frustrações, de medos, de traumas vivenciados, isso pode culminar mais tarde nesse tipo de comportamento. E isso também vale para dentro do que a gente está buscando hoje, que é a CMT dentro da doença. Então, a gente entende que o paciente CMT, com todas essas vivências que a doença nos coloca, desde a infância, né? Claro que para cada um tem difere muito essa questão, né, do começo da doença, do desenvolvimento dela não é padrão. Até isso é algo muito sofrido também dentro da doença, né, Natália? Porque nós não conseguimos nos nortear pela história do outro. Então, tem gente que nasceu desde o nascimento, já teve dificuldades para andar nos primeiros, né, no primeiro desenvolvimento infantil ali do engatinhar, do andar, né, os pais já viram algum processo ali. Outras crianças andaram normalmente, como foi o meu caso, teve o primeiro desenvolvimento maravilhoso. Mais tarde que os pais foram perceber que algo não estava certo. Outros ainda foi na adolescência, outros ainda na idade adulta, e nós temos aqueles que foram na terceira idade.
E o tempo também para cada um, embora a gente tenha um padrão mínimo de ocorrência da doença, mas é muito diferente de um para o outro. E eu acredito que tenha no meio disso tudo esses três aspectos. A questão do biológico, né? Que estamos todos. Talvez a única coisa que seja padrão mesmo para nós é a questão do biológico, que estamos ali lidando com uma doença genética, progressiva, né? E tudo mais. Agora, o psíquico, né? E o social, ele é muito diferente, porque cada um de nós estamos inseridos num tipo de família, com uma condição social diferente. Algo que eu quero falar no final, com uma espiritualidade, uma crença também diferente, que isso vai fazer um contraponto em tudo isso, depois a gente vai fechar com isso. Então, assim, e a questão do como cada ser humano tem a subjetividade e como que cada um vai se portar e ter um enfrentamento diferente para a doença. E aí, então, o que que nós podemos pensar nessa questão do psíquico, né, enquanto paciente CMT? Como que foi o desenvolvimento dessa criança? Como ela foi amparada nesse momento, né? A gente entende que o primeiro momento é tudo muito sem uma pauta, sem uma regulação. E aí, muitas vezes, o diagnóstico vem e cai como uma bomba na família, né? Você tem um filho que tem uma doença que é considerada rara, que não há medicamento, que não há cura, e que a gente vai te dar a possibilidade de manutenção dessa doença, como a fisioterapia, com isso, com aquilo. Mas e aí? Nada é efetivo. E não tem como aquele médico dizer, olha, seu filho vai se desenvolver até certo ponto, ele vai dar conta disso, mas não daquilo, porque é muito diferente para cada um de nós. E aí, como que isso tudo, como todas essas informações, juntamente com a maneira com que nossa família nos vê e aquilo que nós sentimos, vai fazer com que sejamos pessoas mais proativas ou não, juntamente, claro, com os nossos traços de personalidade e tudo mais. Mas que sejamos pessoas que vai ter mais engajamento, que ainda assim vai tentar superar e ter uma estratégia de enfrentamento, que vai ter uma saída, às vezes, buscando uma vida dentro da arte, da música, é, de, de questões que aquela pessoa vai ter para dar para o outro alguma coisa, vai se desenvolver em algum aspecto. E aí isso fica tudo no começo muito sem rumo. E tudo isso vai gerando nesse indivíduo frustração, desânimo, sintomas de depressão, ansiedade principalmente, CMT é uma doença que ela está muito ligada a aspecto de ansiedade, justamente por você não ter o controle, não saber como será o seu dia de amanhã, né? Se você vai melhora ou se alguma situação vai te colocar realmente numa piora da doença mesmo, da doença biológica, enquanto perda de movimento, dores. E aí esse aspecto da dor, ele também vem muito com o psicológico, né? Tem pessoas que vão desenvolver aquela dor que realmente não passa, que a pessoa vai ter todos os dias, a dor crônica. E aí uma coisa está totalmente interligada na outra. E agora nós vamos passar um pouquinho para o aspecto social e depois eu venho fazendo as considerações assim, quais são as estratégias então para a gente lidar com essas três, né, com esses três momentos, com essas três características. Sim, Então, dentro do ah, antes de você continuar, o pessoal que está entrando agora, só repetindo, a gente está falando dos aspectos biopsicossociais. A Ana já explicou um pouquinho para a gente sobre a parte biológica, já explicou a parte psíquica, psicológica, e agora ela está entrando na parte social. sim. E aí, como que esse paciente está
colocado dentro do social dele. O que é o nosso social? Nosso primeiro grande ambiente social, nossa família, né? Depois nós temos a escola, que aí dentro da escola temos muitos problemas para os pequenos, principalmente, que embora seja um lugar de muito crescimento para as crianças e tudo mais, e desenvolvimento cognitivo ao longo da vida, também é um lugar que gera muitas dificuldades de comunicação e de aceitação, principalmente. Então, é no ambiente escolar que a criança vai sofrer o bullying, que muitas vezes ela vai ser rejeitada, ela vai ser maltratada. E aí nós precisamos desse cuidado com essas crianças, né? Para as mães aí que têm os filhos CMT. É claro que não dá para retirar essa criança desse mundo, dessa sociedade, e o colocar dentro de uma bolha de proteção. Seu filho vai sim ter que conviver. E o bom que conviva dentro da maior naturalidade e normalidade possível. Mas existem algumas situações que realmente trazem constrangimento, medo, traumas para essa criança, que não sabe muitas das vezes qual é o diagnóstico dela, ou quais serão as possibilidades para o futuro. De repente, é diferente de uma criança que ela foi diagnosticada com câncer. E aí o tratamento é X e o prognóstico é Y. E aí você trabalha dentro daquela realidade. Às vezes a criança CNT ela não tem, né? Como a família fazer uma interferência dentro disso. Porque não se sabe como que as coisas vão ser. E um outro ambiente social muito forte, depois da família e da escola, né? São as relações pessoais que você vai ter ao longo da sua vida, de amizade, de amigos de infância, da rua, do seu bairro, um ambiente de trabalho. E muitas das vezes esses ambientes eles podem ser muito mais estressores do que algo que venha em colaborar para o bom desenvolvimento daquela pessoa. Então, nós sabemos que muitas vezes as barreiras físicas, ela traz essa dificuldade. Então, como que eu vou participar ali daquela teia, daquele engajamento ali do meu bairro, se eu não consigo chegar na igreja mais próxima da minha casa? Por conta da acessibilidade, da dificuldade de locomoção e tudo mais. Como que eu vou ter esse enfrentamento e tudo mais, se algo tão simples como, de repente, ir no parque do seu bairro, ou na comunidade, né? Ou na associação do seu bairro e estar junto com as pessoas ali do seu envolvimento, aquilo ali já é algo que você não consegue fazer. E dentro do trabalho também, porque existem muitas situações que realmente necessitam de adaptação, de ergonomia, de acessibilidade, de todo um conjunto de normas técnicas para receber aquele paciente sem ter aquela pessoa, né, que convive com a doença. Então, tudo isso, bom, Ana, aí você só me falou todos os problemas da CNT, né? Como que então, meu filho pode ter dentro da escola, eu no meu convívio social, no meu bairro, no meu trabalho, na minha família. Nós sabemos que muitas das vezes a família também são aqueles que estão ali muito próximos para nos ajudar. Porém, de forma também muito diferenciada, às vezes são os que mais têm dificuldade de nos aceitar e de lidar com a nossa doença. Alguns por negação, né? Muitas vezes os pais negam a doença dos filhos, não aceitam, não têm controle emocional para lidar com isso. Às vezes se sentem culpados pela doença dos seus filhos, né? E aquilo gera uma dificuldade muito grande. Ó, a Tatiana tá falando pra gente que poucas vezes, mesmo sendo poucos metros, parecem longas distâncias. Exatamente. Às vezes, uma ida no seu vizinho, 3 casas para lá, de repente é algo que vai te gerar uma dificuldade, um desgaste no corpo. E não só no corpo, um desgaste emocional muito grande, né? Então, entra aí dentro desses 3 aspectos. A doença,
aquilo que a doença traz como psicológico e aquilo que o social traz dentro da doença. Então, na E aí, o verdade, que não? cada um está ligado no outro, né? Sim, totalmente ligado. Né? Não se consegue fazer uma separação. Então, eu estou bem do meu corpo físico, mas da minha saúde psicológica e o meu ambiente social, ele não vai bem. Não tem jeito, né? Você pode estar gozando de uma saúde maravilhosa, mas se você está dentro de um ambiente que ele só traz negação e cansaço para você, ele vai te desgastar. Você vai acabar sobrecarregando o seu psicológico, você pode desenvolver, né, doenças e que depois pode acabar voltando de novo para a doença do corpo, né, e para o biológico da pessoa. Então, quais são as estratégias para a gente contemplar então essas três áreas e conseguir ter o mínimo de qualidade de vida, então? Então vamos lá. Uma vez que nós sabemos que é uma doença, né, biológica, fisiológica, que realmente tem um processo que é estudado, né, de genética e tudo mais, então nós temos que nos submeter dentro da autoridade que sabe cuidar de nós, né? Então, o acompanhamento sempre com o neurologista, com a equipe de Ribeirão Preto, que é tão maravilhosa, né, que está sempre nos dando suporte. Medicamentos hoje em dia que a gente vê assim que realmente tem ajudado muito na questão das dores, a fisioterapia, a hidroterapia, algumas pessoas que estão com grau de comprometimento menores se dão muito bem com atividade física, sem impacto, né? Seja uma pedalada, seja uma piscina, seja um pilates. Enfim, isso é muito pessoal, muito particular de cada um. Mas é algo que nós não podemos abrir mão em momento algum mesmo desse acompanhamento, seja ele com o médico e com as prescrições médicas de atividades físicas, exercícios, fisioterapias e a medicamentosa. Então, a primeira coisa, a gente ter essa consciência e a responsabilidade de realmente fazer. Né? Porque de repente você faz aquela fisioterapia um mês e para, faz a natação 2 meses e para, toma o remédio uma caixa, é caro, ou não deu certo, ou não vou comprar, e abandona o tratamento. Então, a primeira coisa, manter dentro desse tratamento, que nós sabemos que existe sim uma doença física, uma doença do corpo, uma doença biológica instalada ali. Ok. Um segundo momento é a gente tratar a mente e tudo aquilo que está desenvolvendo dentro, né, da psique humana. Então, algo que eu acho fundamental, até pelo tanto de coisas que essa doença acaba, de situações que ela acaba nos colocando. Então, muitas coisas muito simples para as outras pessoas acaba sendo situações que nós temos que ter um enfrentamento muito grande. O simples fato de ir ao médico, por exemplo, às vezes requer toda uma movimentação, uma lógica ali todinha para que a gente consiga chegar naquele lugar de destino, né? Então eu vou como? Eu consigo caminhar sozinha hoje? Ou eu dependo de uma cadeira de roda? Ou eu estou andando, mas estou andando com muita dificuldade? Quem vai comigo? Eu consigo ir sozinha ou não? Naquele médico vai ter rampas de acesso? Naquele laboratório vai ter possibilidade de eu entrar e sair? Eu consigo ir, de repente, num transporte público, num táxi, de carona? Enfim, são situações que acaba que a pessoa tem que passar, que vai trazendo um desgaste emocional muito grande, né? De depender Principalmente, de você. principalmente, Ana, porque a maioria, quando consegue atendimento nos grandes centros, eles moram longe, né? Então tem toda essa logística, de preparar, projetar uma viagem para conseguir chegar lá. Exatamente. Então, assim, algo que, né, era para ser muito simples acaba tendo um grau de dificuldade muito grande. E aí vai falar assim: bom, Ana, como é que eu vou participar
às vezes ali do movimento do meu bairro. Eu queria, né? Ser uma pessoa mais animada, ir nas festas de família, mas eu não tenho quem me leve, ou eu não tenho um transporte adequado, ou eu não dirijo, né? São uma série de situações. E aí, o que essa pessoa precisa entender e começar a administrar na vida dela são as saídas funcionais, porque realmente no modelo padrão nós não vamos conseguir muitas das vezes. Mas é a criatividade ligada realmente com aquela mente que sabe ressignificar as situações. Então, algo que era para ser ruim, eu consigo dar uma característica nova para aquilo, né? Então, de repente, eu sou uma pessoa que eu gosto de frequentar a igreja. E aí eu posso combinar com as pessoas ali, né? Ter uma teia ali de ajuda, todo um movimento, e combinar com aquelas pessoas do meu bairro, da minha igreja, daquele lugar, que a cada 15 dias ou uma vez por mês nós vamos fazer uma reunião, então, na minha casa, porque aquilo fica, né, de uma maneira mais fácil para mim, para que eu também possa estar participando de todo o movimento. E aí são situações como estas que nós precisamos começar a adquirir. Sair um pouco daquele movimento de fragilidade muito grande, de medo, de enfrentamento, para começar a buscar as situações possíveis para a gente chegar no mesmo fluxo que as outras pessoas. Então, assim, eu costumo dizer que eu consigo fazer quase tudo que todo mundo faz, talvez no tempo um pouquinho mais lento, né? E com algumas adaptações no caminho. Então, para quem pode, para quem tem oportunidade, uma cadeira motorizada é algo que vai dar realmente assim uma qualidade de vida excelente para a pessoa. Hoje existe essas vaquinhas que tem na internet, que pessoas de qualquer lugar do Brasil que nem te conhece, mas lê a sua história, pode contribuir, né? De repente, a associação do seu bairro, as pessoas da tua família, da sua igreja, dali da onde você frequenta do seu trabalho, podem se organizar, se reunirem, tentarem fazer uma ação social entre amigos, levantar fundos, que seja com uma galinhada, com a rifa de alguma coisa, enfim, fazer um movimento para que você consiga melhorar na sua qualidade de vida. E são esses movimentos que a gente tem que estar disposto a fazer, porque senão a vida é por si só, os movimentos já são limitados, né? Os físicos, mas os movimentos da vida e os emocionais não. A gente tem que estar em busca de uma crescente muito grande em relação a eles. Então, isso é algo muito necessário, esse acompanhamento dentro do biológico e agora do psíquico. Algo também extremamente importante é a questão da terapia, né? Para a família lidar com a dor daquele que está numa situação mais complicada e também para a própria pessoa para a própria pessoa que está naquela situação de vulnerabilidade. Estão citando meu telefone, já vai parar. Então, uma vez que eu me conheço, eu sei os meus limites, eu sei o que eu posso fazer na minha vida e o que eu posso buscar, né? Até onde eu posso chegar. Então, muitas vezes a gente padece por falta de conhecimento próprio, de sabermos da nossa própria história, de nos aceitarmos, de convivermos melhor com as nossas limitações e com a gente mesmo. E tudo isso Entender. é um caminho que a gente precisa, então, seguir. E a terapia vai nos dar, e a terapia é a ferramenta para isso, para o autoconhecimento, né? Para a gente ter essa característica de nós mesmos. Entender nosso Então, corpo, né? Nosso corpo, nossos limites.
Exatamente. Saber os nossos limites e tudo mais. Então, é esse o caminho. Então, a terapia é algo, uma ferramenta maravilhosa. Aí pode falar assim, Ana, mas eu não posso pagar terapia. Hoje nós temos programas de terapia online, né? Que a pessoa consegue fazer por um valor social, por algo muito simbólico. Alguns planos de saúde têm a terapia e tudo mais. E então, assim, pro psicológico é isso, né? A pessoa ter essa interação de autoconhecimento e de buscar saber os seus limites, a sua coragem, a sua maneira de enfrentamento, sabendo que a vida é cíclica e que cada dia a gente tem a oportunidade de estar melhorando e de estar ressignificando os fatos. Então, hoje, aquela bomba que estourou na sua vida, nossa, meu filho tem CNP, que ele vai fazer? Quem ele vai ser quando ele crescer? Que ele vai poder desenvolver? Mas meu filho não vai poder dirigir um carro convencional. Meu filho não vai poder trabalhar num trabalho comum. Ou, né, quando a gente se coloca nessa situação. E agora, como que eu vou gerar filhos? Como que eu vou cuidar desses filhos? Ou como que eu vou fazer tal coisa? Como é que eu vou acompanhar o meu marido, o meu namorado, né, num passeio, numa trilha, numa cachoeira? E aí é essa questão de entender a situação que nós fomos colocados e buscar as alternativas saudáveis para isso. E aí isso é ressignificar a vida, né? Quando a gente não pode por um caminho, a gente tem como inventar, a gente tem como ser criativo e ir por outro caminho. E um outro momento dentro do social seria isso, da gente tentar um ambiente mais acessível. Tal lugar eu não consigo ir. Bom, não consegue mesmo ou consegue com alguns ajustes? Porque muitas vezes eu vejo até nos pacientes comuns que não têm CMT. Ah, mas ali eu não vou porque vão ficar me olhando. Porque eu tô fora do peso, porque eu tô em determinada situação, porque tal coisa. Mas e aí? Como que você pode reajustar isso na sua vida? Né? Muitas das vezes a gente realmente precisa da ajuda do outro. E ter essa consciência é algo muito bom e muito libertador. Então a pessoa começa, eu vou tentar andar de ônibus hoje no transporte coletivo. Motorista, me ajuda aqui. Fulano, você pode me ajudar aqui? Então começar a ter essa habilidade, né, para Não ter resolver as próprias vergonha, né, situações. Ana? Começar a não ter Sim. vergonha. Exatamente. E assim você vai construindo um caminho e você vai sendo protagonista da sua própria vida. Você não perde a sua vida para CNT. Você vive uma vida além de CNT, né? Isso é muito importante. E aí você busca outros valores e você entende que você tem a oportunidade de fazer outras coisas, de crescer num ambiente, seja ele escolar, cognitivo, de trabalho, ou eu vou me colocar como uma boa dona de casa. Mas o que eu posso fazer? Bom, isso eu não consigo. Mas isso aqui eu posso fazer. Eu consigo cozinhar para minha família. Que bom que aquele é o seu papel frente à sua família. Ou você é aquela que administra, que é muito boa para botar as regras, o horário dos filhos, da casa e fazer as contas do mês, né? Então a gente tem que descobrir, cada um, quais são as nossas habilidades e aonde nós podemos nos desenvolver e derramar na vida do outro. Entendendo isso, que muitas das vezes toda essa nossa história, todo esse enfrentamento, tudo isso que a gente supera a cada dia, isso serve como motivação para o outro também. E para nós, para o nosso crescimento pessoal. Então, todas essas três estratégias juntas, elas vão com certeza te colocar no outro patamar de vida hoje perante a Senhor. Então, são cuidados essenciais, são enfrentamentos essenciais e oportunidade que você tem de permear dentro desses três aspectos, né, do biológico, do social e do psicológico,
que vão fazer de você um ser humano muito melhor, muito mais corajoso e muito mais preparado para o enfrentamento da vida. E aí, uma última questão que vem também selando tudo isso, que eu acho extremamente importante, é a questão que hoje até a Organização Mundial de Saúde, antes era o tripé biopsicossocial. Hoje eles entendem que o espiritual também entra nisso, né? Independente da fé que você professa, do Deus que você acredita, independente da religião que você tem, isso não importa. Mas é aquilo que você crê no sobrenatural entre você e o outro, né? Com os outros. E o quanto isso é fundamental a gente entender que dentro do processo da nossa vida, que somos mais que um corpo físico que está adoecido, né? Que somos também espirituais. Estamos passando por um processo aqui, né? Cada um crê sobre ele de determinada maneira, mas nós precisamos também trazer essa interação para a nossa vida e ter essa consciência do sobrenatural, né, do espiritual, daquilo que rege o mundo de uma maneira a contemplar as dores e os vícios da humanidade. Então a gente vê que com esse quarto elemento, juntamente com esse tripé que nós, né, elaboramos aqui hoje, que os pacientes, de um modo geral, doentes ou pacientes comuns de uma terapia, conseguem direcionar as suas vidas de uma maneira muito mais íntegras e assertivas. Bom, Ana, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu gostaria muito de agradecer por você ter aceito o nosso convite. Você trouxe mais do que conhecimento, você trouxe mensagens muito especial, muito importante para a gente, tanto de nos conhecer, saber os nossos limites, e a gente entender que apesar do diagnóstico, quando a gente acaba se deparando ali com alguns planos que vão ser alterados, a gente pode alterá-los. Não é ficar triste e acreditar, não vai ser o que eu projetei. É buscar novos meios, buscar não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário, não ter vergonha de falar o que você tem, para conseguir fazer novos planos e ter uma vida toda pela frente. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada também a todo mundo que participou. E boa noite para todo mundo. Foi um prazer, Natália. Um abraço para todo mundo.